Agora vamos falar do ministro do STF, o André Mendonça, que liberou a CPMI do INSS dados de quebra de sigilo do Banco Master e do dono, do Daniel Vorcaro. Janaína Camelo vai trazer os detalhes agora ao vivo pra gente. Era tudo que eles queriam, né? Já tinham feito esse pedido há algum tempo, Jana. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia. É isso mesmo, já tinham feito esse pedido para o ministro Dias Toffoli, quando o ministro Dias Toffoli era ali o relator desse caso. O ministro, na ocasião, falou que tinha que esperar a Polícia Federal, agrupar todos os dados e depois sim avaliar se esse material podia, se a CPMI podia ter acesso a esse material. Então é um pedido antigo sim, que agora então, com a mudança na relatoria, lá no STF desse caso do Banco Master, o ministro André Mendonça decidiu então liberar esse acesso. Esse material especificamente é o quê? São dados de quebra de sigilo que foram autorizadas no âmbito da CPMI do INSS, mas que envolve também investigados na CPI, no caso do Banco Master, lá que está sendo investigado no âmbito do STF. E inicialmente, Márcia, a CPMI tinha acesso a esses dados, mas quando o caso do Banco Master subiu para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli pegou esse caso, ele imediatamente colocou sigilo absoluto em tudo, né? Determinou que esse material já estava no acesso ali à CPMI do INSS, fosse colocado em sigilo e na guarda da presidência do Senado. E desde então a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, estava então pedindo ao STF acesso a esse material. Então agora mais uma decisão do ministro Dias Toffoli que é revertida depois que o ministro André Mendonça então pegou esse caso. Então agora a CPMI tem acesso a esse material. É um material especificamente que envolve o que está sendo investigado pela CPMI do INSS, que são as fraudes ali dos aposentados, né? Os descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados. Só relembrando, ontem, o ministro André Mendonça reverteu mais algumas decisões do ministro Dias Toffoli, atendendo a pedidos da Polícia Federal, como, por exemplo, que dias atrás, nesse caso, o ministro Dias Toffoli tinha também imposto sigilo no material que foi apreendido durante as operações, como, por exemplo, ele reduziu o número de peritos da Polícia Federal, do Instituto de Criminalística, que podem ter acesso a esse material. Inclusive, ele nomeou apenas 4 peritos para ter acesso a esse material, que inclui celulares dos investigados. Tinha também determinado que todo material fosse guardado no STF. Depois ele foi questionado pela PF, pela PGR, e aí determinou que esse material deveria ficar na guarda da PGR. Mas a PF nunca teve acesso a esse material da forma como deveria. Então agora o ministro André Mendonça deu esse acesso apenas àqueles agentes da Polícia Federal que estão diretamente trabalhando nesse caso, viu? É importante destacar que nessa decisão o ministro ele detalha que está proibido que esses investigadores repassem esses dados sigilosos a seus superiores, ou seja, por exemplo, o próprio diretor da Polícia Federal, André Rodrigues. Márcia e Bruno. Obrigada, Janaína Camelo, pelas apurações. Vamos chamar os nossos analistas, Acácio Miranda e Mano Ferreira. Acácio, lembrando que Daniel Vorcaro vai prestar depoimento à CPMI na próxima segunda-feira, já dia 23. O depoimento dele e mais esses dados realmente pode ajudar bastante nessa investigação, né? Acho que os dados, Márcia, terão um papel mais importante, porque os dados podem ser analisados de forma objetiva e os dados não mentem. O Daniel Vorcaro será ouvido como investigado, terá direito ao silêncio, terá o direito a responder às perguntas que entender conveniente e da forma que entender conveniente. Diante disso, é pouco provável que, neste momento, ele traga algo relevante. Mas já é da cultura do judiciário brasileiro que aqueles réus que tenham um papel de protagonismo em determinada organização criminosa, ao perceberem que serão implicados, eles têm o caminho da delação. Repito, neste momento eu não tenho grandes expectativas sobre o depoimento do Daniel Vorcaro, mas caso ele entenda conveniente, ele já pode apresentar uma prévia
das armas que ele tem na mão e das armas que ele poderá utilizar para se autopreservar numa eventual ação penal. A gente volta a conversar com a Janaína Camelo, que segue ao vivo, contando também uma outra história recente, que é do presidente da Unafisco, o Kleber Cabral, que vai ser ouvido daqui a pouquinho na Polícia Federal, após afirmar que é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República. Essa manifestação acontece em razão da investigação do STF sobre a quebra de sigilo fiscal de ministros. Janaína Camelo, ele foi intimado logo na sequência após essa declaração. E agora, de que forma será esse depoimento hoje? Pois é, Bruno, além dessa declaração, porque ele deu essa declaração, o presidente da Unafisco, o nome dele é Kleber Cabral. O depoimento está marcado para daqui a pouquinho, às 15 horas, presidente então, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafisco. O presidente da Unafisco, ele tem dado algumas entrevistas nos últimos 2 dias, logo depois dessa operação da Polícia Federal, que acabou tendo como alvo 4 servidores da Receita Federal que estão sendo investigados nessa investigação que apura, né, o acesso indevido, ilegal a dados de ministros do STF, de familiares dos ministros, dados sigilosos ali do sistema da Receita Federal. Ele vem dando entrevistas, fazendo algumas críticas, inclusive em uma dessas entrevistas ele falou exatamente essa aspas, diz que é menos arriscado fiscalizar membros do PCC, mas é importante também dizer, Bruno, que a Unafisco publicou um editorial no site, uma nota de repúdio a essa operação, fazendo críticas à exposição a esses, inclusive a um desses 4 investigados é um auditor, né, da Receita, e aí nessa nota a Unafisco diz que manifesta preocupação com a adoção de medidas cautelares que chamou de gravosas contra auditor fiscal, em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita, e que a entidade defende que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas sempre com observância do devido processo legal, da presunção da inocência e da proporcionalidade das medidas adotadas. Só lembrando que depois dessa operação da Polícia Federal, o STF publicou uma nota explicando o que tinha acontecido durante a operação, falando sobre as medidas cautelares que foram impostas a esses 4 investigados. Eles, por exemplo, estão usando tornozeleira eletrônica, tiveram passaportes retidos, estão impedidos, né, de sair do país, da comarca também, do país, enfim, e tiveram a quebra de sigilo bancário quebrado. O sigilo bancário deles foi quebrado para saber se eles, por acaso, tendo acesso a esses dados, repassaram esses dados a terceiros em troca de dinheiro, né? Isso também vai ser investigado. E os nomes dos 4 foram divulgados, né? Eles são investigados e os nomes foram todos amplamente divulgados, enfim. E aí o presidente da Unafisco passou a fazer críticas a esse tipo de operação, a esse tipo de abordagem. Essas foram as críticas e logo depois, então, ele foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a depor. Daqui a um pouquinho ele vai falar com a Polícia Federal. Bruno. Janaína Camelo, 2h29, ficaremos em contato já, voltamos a conversar. Quero ouvir a análise de Mano Ferreira. Isso é muito semelhante a uma outra ação do ministro Alexandre de Moraes sobre o representante do Conselho Federal de Medicina, que também fez uma declaração sobre o comportamento da Polícia Federal em relação à saúde do ex-presidente. Rapidamente ele foi intimado para ser ouvido na Polícia Federal. Já era esperado que essa declaração não ficaria somente nessa declaração? Olha, Bruno, é extremamente preocupante, porque associações de classe, associações de ofício, como a Associação de Auditores Fiscais, ela existe justamente para atuar de forma institucional, como parte da sociedade civil, na defesa das prerrogativas dos seus associados, nesse caso, de uma carreira pública fundamental, inclusive para a fiscalização de lavagem de dinheiro, de práticas ilícitas financeiras, que é a carreira dos auditores. E quando a gente vê uma situação como essa, parece que há, na verdade, a confirmação da denúncia que faz o próprio presidente da associação. Porque o que ele diz é que, ao exercerem o seu ofício, o seu trabalho, eles passam a ser tratados, no lugar de ter uma presunção de inocência, passam a ter uma presunção de suspeita. E isso
não faz sentido para o funcionamento adequado das instituições, sobretudo dos órgãos de fiscalização. A Receita, né, os auditores existem justamente para auditar. Então, se você, por ter um funcionário público concursado, fazendo o seu trabalho de forma honesta, você ter uma presunção de suspeita sem que haja indícios concretos que possam justificar que ele seja tratado como um suspeito e não como um funcionário público no simples exercício do seu ofício, é extremamente preocupante, e por isso mesmo a fala do presidente da associação, que existe justamente para proteger publicamente as prerrogativas dos seus associados, é extremamente importante. Eu espero que tudo isso sirva para que a sociedade faça um debate amadurecido sobre o papel de cada um dos entes, para que a gente possa ter funcionários públicos fazendo, no devido processo legal, o seu trabalho de fiscalização, seja de quem for, porque ninguém pode estar acima da lei. Eu quero ouvir também a análise do Acácio Miranda, porque ontem, Acácio, nós exibimos aqui uma fala do senador Isalci Lucas sobre uma convocação para auditores, e aí ontem ainda eu voltei a conversar com nomes do Congresso que auditores da Receita estão à disposição para uma audiência no Senado Federal para dar mais explicações sobre essa investigação, esse compartilhamento de informações. Esta ação do ministro Alexandre de Moraes para convocar ele para ir num depoimento na Polícia Federal acaba intimidando esses auditores ou acaba expondo muito mais um risco disso também alcançar novos auditores, novos alvos da mesma investigação? Bruno, os dois aspectos mencionados por você são alcançados. Primeiro, há uma nítida intimidação dos auditores fiscais como um todo, porque o recado que nós temos a partir disso é: se você investigar uma autoridade, independentemente de apuração ou não, você será responsabilizado. E eu não estou nem entrando no mérito aqui dessas eventuais quebras de sigilo, porque toda essa ação ainda é muito nebulosa. Em segundo lugar, para além da intimidação, há uma exposição, porque todos esses auditores tiveram os seus nomes divulgados, e quando o presidente da entidade, da Unafisco, vem a público fazer uma defesa, isso é demonstrativo que todos os auditores fiscais foram indiretamente alcançados por esta ação do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, há um aspecto que ninguém está tratando, que é o aspecto que me preocupa, porque me parece que esta bola foi levantada quase como uma forma de cavar uma nulidade em algum processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. O processo do Banco Master, por exemplo. Então, quando você usa o inquérito das fake news, que tramita desde 2019, onde uma mesma autoridade é responsável pela sua instauração, pela sua condução e pelo seu julgamento, e a partir daí, 7 anos depois, ele levanta uma questão que não guarda vinculação direta com aquele inquérito e trata de quebra de sigilo ilegal, me parece que alguém está cavando uma nulidade por aí. Normalmente, quem cava essas nulidades são as partes e não o juiz responsável pela causa. E é isso que me causa perplexidade. Exposição, intimidação e uma estratégia mais de parte do que de juiz imparcial.